Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. O único canal que deixaram a gente continuar por enquanto. Já se foi o Verdade Emily Preto, já se foi o Fla Nação VP. Estamos aqui trabalhando com Resenha Rubro-Negra, por isso eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e comentem pra caraca. Fala pra geral que a gente está aqui no Resenha Rubro-Negra agora. Daí, as pessoas que estavam lá no Fla Nação VP podem vir para cá e nos ajudar a crescer o nosso canal. Antes de falar sobre o Flamengo, eu tenho que falar sobre o X9, sobre o Arthur, sobre o Varela, sobre o planejamento orçamentário do Flamengo. Antes da gente falar disso tudo, eu gostaria de esclarecer rapidinho uma coisa. Muitas pessoas estão me perguntando por que o Verdade Vermelho e Preto foi excluído. Explico. O canal Fla Nação VP ainda está em averiguação e não sei quando eles vão liberá-lo lá. O YouTube me explicou que, enquanto o canal Fla Nação VP estiver em averiguação, eu não posso criar outro canal. Todo canal que eu criar, eles vão excluir. Fabrício, por que você não cria um canal no nome da Biriane? Porque eles pegam pelo IP, não pelo CPF. É o IP. Então, qualquer canal que eu criar daqui do estúdio ou da minha casa, que compartilha a mesma internet, que tem o mesmo IP, eles vão excluir. Então, Verdade Vermelho e Preto, eu não fiz nada de errado, nem num nem no outro. Só que enquanto o Fla Nação VP está sendo averiguado por conta de denúncias naquele vídeo onde eu mostrei os gastos e fui muito crítico com a diretoria do Flamengo, eu não posso criar nenhum outro canal. Então, no Verdade Vermelho e Preto, eu não fiz nada errado, não postei nada errado, assim como não fiz também no Fla Nação VP. O caso é que enquanto um estiver sendo averiguado, eu não posso ter outro. Então, nós só temos o Resenha Rubro-Negra por enquanto. O Resenha Rubro-Negra e o Rumble. rumble.com. Aí vocês vão encontrar lá Fla Nação VP. Tem o nosso canal lá. Vocês se inscrevam lá no Rumble, porque se acabarem com esse daqui também, eu vou estar no Rumble e no TikTok. tiktok.com/Fla Nação VP. Eu peço para que vocês nos sigam no TikTok, nos sigam no Instagram, nos sigam no Facebook, nos sigam no Rumble, porque vai ser a minha maneira de me comunicar com vocês caso eu perca o Resenha Rubro-Negra. Bom, acabou, já expliquei. Bom final de semana para todos vocês. Amanhã tem jogo do Mengão Queridão contra os viceínos. A diretoria viceína não gostou muito da brincadeira que o Flamengo fez, postando foto dos jogadores passando pelo nosso patrocinador ABC da Construção. E aí, a foto vem com a ABC, que foi a equipe que eliminou os viceínos. A diretoria do Vasco ficou tiririca da vida, os caras não gostaram, os viceínos também não gostaram, e agora vai vir chumbo grosso por conta do Maracanã. Vocês sabem que os viceínos estão tentando, através da justiça comum até, tomar o Maracanã de Flamengo e Fluminense. Como eles vão fazer para sustentar o Maracanã sem nós, eu não faço a mínima ideia. Talvez nem eles façam ideia. Talvez eles só estejam querendo tumultuar a vida do Flamengo. Porque eu acho que no fundo eles sabem que não tem condições de administrar o Maracanã. Mas eles vão tentar. E agora, irritados, aí é que eles vão fazer mais ainda. Pô, Fabrício, mas e aquela foto do Nenê zoando quando ganhou o Flamengo? Aquilo ali foi de jogador para jogador. Não foi de instituição para instituição. Agora foi o Flamengo que provocou a instituição. E os viceínos ficaram com raivinha. Eu venho de uma década que é normal se provocar. E era legal isso no futebol. Mas o problema é deles. Eles querem comprar briga contra o maior da América do Sul, eles que venham pra cima da gente. Aliás, o Flamengo é o 36º time mais caro do mundo. Só perdendo para os clubes europeus. Se a gente tirar os europeus da reta, o time do Flamengo é o time mais caro do mundo. Pegando todas as outras ligas mundo afora, o Flamengo é o time mais caro. É por isso que eu cobro tanto que o Flamengo tem um desempenho legal. É por isso que eu acho que o Flamengo não tem que disputar Carioca. Carioca serve para duas coisas, para derrubar treinador e para iludir torcedor. Tem torcedor que acha que se a gente ganhar o Campeonato Carioca, nós estamos prontos. Porque nós ganhamos dos viceínos de 3-2, nós estamos prontos. Não, não estamos. Nós ganhamos a duras penas de um time que perdeu para o ABC nos pênaltis. Clássico é clássico e vice-versa. Claro que clássico é mais difícil, as torcidas ficam mais enfurecidas, os jogadores dão tudo de si, ainda mais contra um gigante, contra o Flamengo. Mas é nesses momentos que o Flamengo tem que se provar ser superior. É nesses momentos que o Flamengo tem que mostrar para nós que tem condições de disputar com Palmeiras, com Corinthians, com River Plate, com Boca Juniors, com Al Hilal, com Al Ahly.
os campeonatos que foi disputado aí para frente. O Campeonato Carioca não serve para a gente ter certeza de absolutamente nada do que vai acontecer na temporada. Ainda mais com a diretoria rateando tanto para trazer reforços. Felipe Luiz e Davi Luiz devem estar à disposição do técnico Vitor Pereira para o jogo deste domingo. Já o Guilherme Varela fez seu primeiro treino com um grupo ontem. E hoje o treinador vai decidir se ele vai ou não vai estar em campo amanhã. Para nosso alívio, o Wesley vem treinando há mais tempo. O lateral direito de 20 anos das categorias de base do Flamengo deve sim estar à disposição do técnico Vitor Pereira. Com relação ao X9, não se sabe quem é o X9 ainda. Na semana passada, saiu uma informação de um jornalista bem conceituado que o Flamengo já teria pego o X9. Não pegou. Informações do GE dão conta de que o técnico Vitor Pereira vem treinando com todo mundo dentro do time. Ou seja, ora ele treina com Wesley, ora ele treina com Cebolinha, ora ele treina com Gerson, ora ele treina com Davi Luiz, ora ele treina com Thiago Maia. Ele está revezando todo mundo em várias posições e não está colocando um time para treinar. Ele está sempre mesclando, fazendo ataque contra a defesa. Sabe por quê? Para tentar confundir o X9. Os jogadores só vão saber da escalação momentos antes do jogo acontecer. Qualquer escalação que sair antes vai ser mero chute do X9. Vai ser mero chute daquilo que pode acontecer. O X9 não foi pego. Não se sabe se ele é um jogador, se são vários jogadores, se são membros da diretoria. Não se sabe quem é o X9 ainda. E por isso o técnico Vitor Pereira vem tendo mais problema para montar a equipe, porque ele não está podendo ver a equipe trabalhando junto. Ele está fazendo as atividades e na cabeça dele, ele está visualizando quem é quem e quem pode atuar com quem. Esse lance de X9 é preocupantíssimo no Flamengo e não é com Vitor Pereira. Foi com quase todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, exceção feita a Jorge Jesus. Por falar em Jorge Jesus, muitas pessoas reclamam nos comentários que a gente nunca esquece o Jorge Jesus, está sempre voltando no Jorge Jesus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quantas vezes o Joel Santana foi técnico do Flamengo? Porque em algum momento ele fez alguma coisa boa pelo Flamengo. Quantas vezes o Vanderlei Luxemburgo foi treinador do Flamengo? Porque em algumas vezes ele foi bom para o Flamengo. Quantas vezes o Filipão dirigiu a seleção brasileira? Porque ganhou o título de 2002. O mesmo vale para o Zagallo. Se todos esses treinadores que em algum momento tiveram passagens boas puderam voltar, o Carlo Ancelotti no Real Madrid volta sempre porque fez boas passagens. Porque nós não podemos querer o Jorge Jesus de volta? Por que tem ter sido só 2019 e nunca mais? Eu quero o Jorge Jesus de volta desde que o Vitor Pereira não consiga fazer o time do Flamengo evoluir. Se o Vitor Pereira ou qualquer outro treinador fizer o Flamengo jogar um bom futebol, um futebol competitivo, um futebol que faça a gente ganhar títulos, eu não vou pedir o Jorge Jesus. Agora, se o time ratear, se o time não for aquilo que a gente espera que ele seja, é claro que eu vou querer o melhor que passou pelo Flamengo. E o melhor que passou pelo Flamengo nos últimos anos, indiscutivelmente, foi o Jorge Jesus. E não vou falar dos últimos anos, não. Talvez seja o melhor treinador da história do Flamengo. Para mim, é o terceiro melhor treinador da história do Flamengo. Cláudio Coutinho, por motivos óbvios, desbravou o mundo pra gente. E Carlos Violino, por motivos sentimentais e pelo que ele fez dentro de campo e pelo amor que ele teve ao Flamengo, para mim vem antes do Jorge Jesus. Tirando essas duas lendas, o Mister foi o melhor treinador, na minha humilde opinião, e é natural a gente querer o melhor de volta quando a gente nunca mais teve o melhor de volta. Quais seriam as circunstâncias, quais os desafios que ele enfrentaria? São outros detalhes, mas que o homem é bom e que eu gostaria muito que ele voltasse. Caso o Vitor Pereira não desse certo no Flamengo, é óbvio que eu gostaria. Não quero que o Vitor Pereira fique desempregado, até porque se ficar, ele vai ficar milionário desempregado. São 15 milhões de reais em multa que o Flamengo teria que pagar para ele. Então ele não é nenhum coitadinho. Ele não é nenhum pobrezinho que se for mandado embora vai sofrer. Não, não vai. Graças a Deus esses caras recebem um salário muito alto e estão preparados para ficarem um tempo desempregados. Então não é ruindade nenhuma querer a saída de um treinador caso ele não dê certo no seu clube. Não há maldade nisso, tá? A gente, muito pelo contrário, quer o melhor pelo Flamengo. E a oposição continua. A oposição e a situação. Eu nunca vi oposição e situação trabalhando no mesmo caminho. E no Flamengo elas estão. Com relação à volta do Jorge Jesus, tanto oposição quanto situação querem a volta do bom velhinho. E se o Vitor Pereira não começar a mostrar resultados,
é isso que vai acontecer. O Landim vai ser obrigado a baixar a guarda e a trazer o Mister de volta. O Landim não confia nele, não acha que ele é um treinador que possa vir para o Flamengo, porque a qualquer momento pode deixar o Flamengo para assumir uma seleção brasileira ou algum clube europeu, mas o pedido é grande, a vontade é grande e pode acontecer sim. Ainda mais que a diretoria rubro-negra traçou no seu planejamento financeiro, no seu planejamento orçamentário. É bom explicar isso. Eu gosto sempre de explicar para vocês o que é o planejamento orçamentário. Você mesmo pode ter na sua casa um planejamento orçamentário. Eu tenho aqui. Vou explicar para vocês o que é planejamento orçamentário. Todo mês você tem que pagar água, luz, telefone, tá? Então vamos lá, você pega no último ano e vê quanto que você pagou de telefone, faz uma média. De luz, faz uma média. De água, faz uma média. Aí você coloca lá na sua tabelinha no que você tem que pagar durante o mês, a média que você vai pagar. Por exemplo, eu paguei de telefone uma média de R$100. Tá? Teve mês que deu mais, teve mês que deu menos, mas na média R$100. De luz, R$300. Aí eu boto a média lá. De água, R$200. Boto a média lá. Vai chegar no mês que você vai ver o telefone, você gastou 50. Então, se você estava prevendo pagar 100, você pagou 50, você vai ter 50 de superávit que você pode usar para guardar, para poder inteirar numa outra conta, enfim. O mesmo para a luz, você colocou lá 300, opa, a luz deu 350. Então você tira aquele 50 que você economizou do telefone e joga lá na luz, para a sua conta fechar no final do mês, entendeu? Isso é o planejamento orçamentário. Toda instituição organizada, inclusive a nossa casa, deveria ter um planejamento orçamentário, para evitar surpresas, para evitar ficar sem dinheiro, para evitar você ter percalços financeiros ao longo do ano. O Flamengo também tem. E mais uma vez, no planejamento orçamentário do Flamengo, o Flamengo prevê ser vice-campeão brasileiro, coisa que nós não conseguimos no ano passado, prevê ser semifinalista da Libertadores e semifinalista da Copa do Brasil. No ano passado, nós não conseguimos o vice-campeonato brasileiro, mas nós conseguimos ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores. Então, nós suplantamos a expectativa do planejamento orçamentário, ganhando essas duas competições e ficando, acho que, em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, né? Então, fechou a conta por causa disso. O Flamengo prevê, esse ano, fechar com uma receita de 1,01 bilhão de reais, o que é menos do que a gente realizou nos últimos 2 anos. Mas o que vocês têm que ficar atento aos números é que o Flamengo gosta muito de divulgar receita, mas o Flamengo não divulga a contrapartida. Quase sempre, se a gente passa de 1 bilhão em receitas, a gente quase chega nisso em despesas. O Flamengo, ano passado, teve quase 900 milhões de despesas. Por que eu tenho que falar isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, pô, Fabrício, o time faturou mais de 1 bilhão e não consegue contratar jogador? Sabe por quê? Porque o Flamengo faturou 1 bilhão e 100, mas teve de despesa 1 bilhão. Então, um contra o outro, despesas menos receita, receita menos despesas, a gente teve um superávit aí de apenas 100 e poucos milhões de reais. Então é importante saber que existe a contrapartida. Se a gente está com a expectativa de 1,1 bilhão em receitas, podem ter certeza que a expectativa de despesas quase chega nisso. 120 e poucos milhões de superávit parece pouco pelas pretensões de contratações que a gente tem. Mas é muito, porque clube nenhum de futebol na América do Sul consegue esse tipo de valor. O bom trabalho mesmo não é chegar numa receita de 1,1 bilhão. O bom trabalho mesmo é chegar numa despesa pequena. Quanto maior a diferença da despesa para a receita, mais lucro a gente está tendo, mais superávit a gente está tendo. Então não adianta nada bater 1 bilhão com 900 milhões de receita. A gente acaba ficando com um percentual de superávit igual de um Bragantino, por exemplo. Percentual, não valor, percentual. O Bragantino pode faturar, por exemplo, num ano, 200 milhões e acabar tendo de despesa 100 milhões. Ele ficou ali com 100 milhões de superávit. A mesma coisa do Flamengo. O Flamengo fatura muito porque tem uma torcida muito grande, que consome tudo sobre o Flamengo. Ingressos, mantos, Flá TV, dá superchat. Então tem muita coisa que vem da torcida para cá.
E isso ajuda muito o Flamengo a ter esse superávit. Mas o superávit ainda não é condizente com o nosso tamanho. O superávit é o resultado da receita menos a despesa. Esse resultado ainda não é grande. É nele que o nosso departamento financeiro deveria focar. Quanto maior for o superávit, maior vai ser o investimento. É por isso que a contratação do Gerson, nesse primeiro semestre, quebrou o Flamengo. O Flamengo não consegue contratar um menino de 18 anos do Santos. Tá lá com o pinico na mão, tentando convencer o moleque a vir pro Flamengo e não consegue. Já o Arthur do Bragantino, eu falei pra vocês que o Flamengo tava tomando chapéu do Palmeiras, né? Ontem o Arthur deu declarações dizendo que seria uma honra voltar a jogar pelo Palmeiras. Nem citou o Flamengo na declaração, só o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras chegou primeiro. O Palmeiras não tem o mesmo tanto de receita que a gente, mas se der bobeira, o superávit é a mesma coisa. Se a despesa do Palmeiras for menor do que a nossa, o superávit deles pode ser igual ao nosso, 100 e poucos milhões de reais. E aí, com um time que demanda menos despesa, eles acabam tendo mais poder no mercado do que a gente. Tanto é que os caras estão na frente para poder contratar o Arthur. Então essas coisas, o torcedor rubro-negro tem que se inteirar. E são essas verdades que eu conto aqui que muita gente não gosta. Porque gosta do oba-oba de, o Flamengo faturou 1 bilhão ano passado. Mas peraí, eu tô vendo o time e não conseguiu trazer ninguém, por quê? Não interessa, nós faturamos 1 bilhão. O Flamengo comprou o banco XXX lá e vai ter 50 bilhões de reais. Cadê o dinheiro do banco? O dinheiro pode existir lá no futuro, não agora, e não viria aquela bolada toda. Então eu não engano vocês. Quando eu venho falar com números, eu venho falar com estudo, eu venho falar de verdade para vocês. A diretoria faz muito carnaval em cima dos números e ela tem motivo para fazer. Ela só conta meia verdade. Ela não conta que se ela planeja faturar 1 bilhão, ela sabe que ela vai ter no mínimo 900 milhões de despesa. Eu conto. A verdade tem que ser dita, doa a quem doer, mesmo que doa em nós, torcedores rubro-negros. Eu espero que isso seja o suficiente para que vocês me ajudem a permanecer aqui no YouTube, porque além de não mentir, eu conto a verdade inteira para vocês. Esse é o meu legado, essa é a minha força, esse é o meu comprometimento com vocês. Então eu peço para vocês aproveitarem o final de semana que os rubro-negros estão em casa, na sua grande maioria, para nos ajudar, copiando o link do Resenha, naquele grupo de Telegram que tem trocentas mil pessoas espalhando nas suas redes sociais, contando para o seu vizinho, chamando aquele cara que você conheceu lá no Fla Nação VP e que até agora não está ligado nas problemáticas que nós estamos sofrendo. Eu conto muito com vocês, nação, muito, muito, muito mesmo. Valeu! Foram as primeiras informações no sábado, eu volto com mais. Tô te esperando no Facebook, no Instagram, aqui no Resenha e no TikTok, lá no Rumble. Combinado? Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.